o CSA, que hoje reclamou demais, como disse o Camacho ao final do jogo para nossa entrevista, no nosso microfone, disse que o Guarani não jogou, praticou o antijogo no segundo tempo. Batistão. Valeu, muito obrigado, tá aí o Edson Souza. Eu vou perguntar, né, para os comentaristas, o Camacho tem razão na reclamação dele? Batista, mesmo se tivesse, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Se fosse lá em Alagoas o jogo, né, e o CSA estivesse vencendo, jogo duro, difícil, o que ia fazer o Camacho? Que é experiente também. Então eu acho que está tentando dar uma desvalorizada na vitória do Guarani e valorizar essa derrota, não tem nada. Faz parte do jogo. Aliás, CH, eu não gostava muito de fazer cera quando jogava também não. Mas enfim, o Guarani fez cera, o que vale é o resultado e aos 3 pontos. E eu estava rindo porque o CH foi quem mais pegava no pé do Camacho quando ele jogou em Campinas do Guarani. Aliás, quando surgiu o nome do Camacho, o CH já fez uma previsão do que seria o Camacho em Campinas. E o Camacho reclamou do primeiro tempo, mas é interessante. Ele disse, o primeiro tempo o problema foi que nós não jogamos. Só que ele mesmo desapareceu no primeiro tempo. Então não foi só o time do CSA, foi o Camacho que não veio para o primeiro tempo, só no segundo tempo que ele apareceu um pouquinho, né, CH? Então, nada contra o jogador, absolutamente é um ótimo profissional, mas ele não participa da partida, né, Batista? Ele, como jogador de meio campo, ele não tem intensidade nenhuma. É um jogador que não pega, não marca, não faz transição. E não foi só ele que não esteve bem no CSA, não. Outras peças também não. Mas essa reclamação, ela tem um pouquinho de verdade no fundo, mas está na regra, né? Então parece mais choro do que razão. A história e a entrevista do Camacho, que é capitão do CSA. Camacho Ciebert. É isso aí. Vamos com a análise do jogo. O Guarani venceu a partida. O placar foi justo? Batista, para mim foi justo pelo primeiro tempo. Não gostei do segundo tempo do Guarani. Eu acho que a estratégia do Marcelo de trazer o Guarani para trás correu sérios riscos, né? A gente viu alguns lances. Acho que faltou um pouco de contundência também para a equipe do CSA, um pouco mais de tranquilidade. Você vê que a todo momento o Igor pedia tranquilidade para o time, né? Muito ansioso, tinha a bola, mas não conseguia executar. Agora, não dá também, né, CH, para tirar o mérito do sistema defensivo do Guarani. Rafael, Sarará, o Alan Santos, o menino que entrou lá também entrou muito bem no jogo, né? Os dois laterais que no primeiro tempo eram alas e no segundo tempo foram laterais mesmo. Linha de 5, Guarani fechado, segurando o resultado. Para mim mereceu. Mereceu por tudo que fez no primeiro tempo e pela contundência do sistema defensivo no segundo tempo, a vitória, né, a terceira vitória consecutiva do Guarani. Eu não discuto a vitória, não. O segundo tempo foi mais o CSA, mas o primeiro tempo, o Guarani mereceu estar com 1-0 no placar. Ele foi mais contundente, foi mais ofensivo, chegou nos dois lados do campo, como saiu o gol do lado do Cicinho, mas o Emerson apoiou muito, o time teve controle do jogo. Agora, o segundo tempo, a coisa mudou. Fisicamente, o Guarani caiu muito. O CSA com as mexidas melhorou bastante, mas não teve competência para colocar a bola para dentro do gol. Então não dá para discutir resultado. Se nós tivéssemos aqui 1-0 para o Guarani, pênalti inexistente ou um gol de mão, aí você pode falar de justiça e de incorreção. Mas não houve nenhuma injustiça no jogo. O árbitro não foi bem? É fraco? É fraco. Mas ele não teve nenhuma determinação, nenhuma participação direta na derrota do CSA. Portanto, vitória merecida do Guarani. Agora, a vitória cura todos os males no futebol. Só que o Guarani tem que tomar cuidado com essa questão de cair no segundo tempo. Foi assim contra o Itabaiana. Verdade. Foi. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo também caiu, quase toma o gol de empate. Hoje, se o CSA tivesse um pouco mais de competência no último terço, o Guarani teria tomado o gol de empate, né? Precisa ser bem avaliado isso aí. A questão física realmente está pegando, mas isso aí é uma questão interna, né, Batista? Tem que resolver internamente. Mas por que o Guarani, por exemplo, vou dar um exemplo hoje, nessa partida. O CSA não veio com tudo para cima? Olha o que correu o time do Guarani, olha o que correu o Diego Torres, o Brunão. Né, o Diego Torres, você falou na transmissão, dando carrinho ali na lateral, ajudando o Emerson.
né? Na recomposição. Então isso aí também gera um desgaste. Então a estratégia, às vezes, de você trazer o time um pouco mais para trás, dar a bola para o adversário, você vai ter um desgaste maior. Isso é fato. Né? Mas que o Guarani está caindo na parte física no segundo tempo, não tenho dúvida. E a gente não pode deixar de considerar 2 problemas que o Guarani levou para esse jogo, né? O Caio Melo machucado e o Bilu que foi embora. 2 titularíssimos. E o banco de reservas do Guarani, porque o Marcelo vai ter que remontar o time. Sem esses 2, a gente não sabe o grau de intensidade, de gravidade da contusão do Melo no meio campo. Então, não tem o Bilu. Você veja que ele teve que fazer um híbrido de sistema de jogo aí, porque ele perdeu um jogador determinante, decisivo, não é? Então, isso, eu também estou preocupado com isso. Você colocou com precisão e eu comentei, a gente estava junto na transmissão da rádio contra o Itabaiana, e no segundo tempo, fisicamente, o time caiu. Mas, tecnicamente, quem entrou no CSA entrou melhor do que quem entrou no Guarani no segundo tempo. Agora, é só problema físico? Não, é técnico também, eu acabei de dizer. É técnico também, né, Gleger? Também, tem que melhorar. Tem que melhorar. Claro, você disse aí, né, que a vitória é a solução de todos os problemas. Sim. Mas às vezes você detecta por exemplo, algum posicionamento errado, né, alguma situação que acontece dentro do jogo. Teve um lance lá que o Andrei sai numa trombada lá, quase que o Guarani toma um gol de empate. Então esses detalhes técnicos, o Guarani está bem? Está muito bem. Sai da zona de rebaixamento e vai direto para a zona de classificação. Isso é ótimo. Agora, se quer realmente pensar em acesso, não tenha dúvida que tem que melhorar no aspecto técnico e também no físico. A gente precisa discutir desempenho. Não tem jeito. Não dá para comentar, ganhou, tá tudo certo, e perdeu, tá tudo errado. Não é assim o futebol. Mesmo vencendo, tem que detectar quais são os erros, claro, as falhas, e corrigir para o próximo jogo. E o próximo jogo é contra o Londrina. Que jogo é esse, hein? Então, hoje também, o Londrina meteu 4 no Retrô. O que também não dá para descartar, Batista, é que o Guarani vence de um time que também estava numa sequência de vitórias. O Camacho disse isso. Né? Então, assim, foi uma vitória importantíssima para o crescimento do Guarani. Agora, já é a parte de cima da tabela. Exatamente. Né, vai pegar o Londrina agora, que é líder da competição até o momento? Sim, ok. Mas qual o jogo que é fácil? Né? Qual o jogo que você vai, viu, agora nós vamos tranquilo? É difícil, não tem como dizer que será um jogo difícil ou fácil. O Guarani vai pegar, tinha esse jogo hoje contra o CSA, e mais 7 jogos nesse recorte com times que estão lutando pela ponta de cima. Isso é bom ou é ruim? Tem um detalhe importante que eu acho que cabe aqui no nosso debate, que é o seguinte: o time foi testado hoje. O CSA é um bom time. Então, se ofensivamente o Guarani não foi bem, defensivamente foi. Então tinha problema, quem entrou não entrou tão bem. Então eu acho que o Guarani passou no teste. Tem mais um teste contra o Londrina agora. Eu estou perguntando... Para mim é ótimo. Então, eu entendi sua pergunta. É bom porque ganhando vai galgando posições, né? Por exemplo, traz confiança. Guarani hoje é o 7º colocado. Tem a rodada inteira ainda para ser realizada. Mas tem um detalhe que pode ser ruim, porque a ponta de baixo era a ponta que o Guarani vinha disputando até agora. Né? Mas então, Batista, mas mudou, né? Mudou. Eu estava falando, eu e o CH ali, a gente conversa muito ali, em off, nós estávamos falando isso. Se você vê o Guarani, pega o Guarani das primeiras rodadas e pega o Guarani hoje. Ainda tem que evoluir? Claro que tem, mas é totalmente diferente. Muito diferente. Hoje o Guarani tem uma transição, hoje o Guarani tem um meia de articulação, tá hoje o Guarani tem um homem-gol. Está organizado. Né? Hoje o Guarani tem uma defesa sólida, um plano de jogo determinado. Treinador experiente. Exatamente. Então a história hoje é diferente. E aí, respondendo a sua pergunta, isso é bom para o Guarani enfrentar as equipes que estão brigando para subir? Claro que é. O Guarani entrou na competição para quê? Não foi para buscar o acesso? Sim. Então, meu amigo, não Mas vinha muito mal, né? Vinha disputando a ponta de baixo. Mas para mim hoje mudou de patamar o time do Guarani.